Boa noite, gente querida. Como estão vocês? Tudo em paz? Estamos começando a nossa transmissão do estudo bíblico dessa noite, dessa quarta-feira. Eu estou falando aqui direto no gabinete pastoral, estou aqui nas dependências da igreja, para a gente estar começando o nosso estudo. Boa noite, Lucas. Deus te abençoe, queridos. Os demais que estão aí entrando, vou esperar mais um pouquinho para que todos possam estar com a gente nesse momento de crescimento espiritual. Vai ser bom para todos nós. Eu tenho certeza que nós vamos continuar aprendendo muito na palavra do Senhor. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar falando a respeito do primeiro milagre produzido na era da igreja. E isso eu tenho certeza que trará grande edificação para vocês, para cada um de nós. Ian, Deus te abençoe, querido. A você, a Cris, toda a sua família. Oi, Rose. Boa noite. Deus te abençoe aí juntamente com a irmã Jacira, com o Bruno, com toda a tua casa. Vocês conseguem me ver bem? Conseguem me ouvir bem? Queria o feedback aí de vocês. Como é que está chegando a imagem? Como é que está chegando o som? O som tá bom? Tá conseguindo? Vocês estão conseguindo ouvir bem a minha fala? Conseguindo me ver bem? É que eu estou transmitindo do meu computador, não estou fazendo do celular. Gostaria de ter uma resposta de vocês. Ah, que ótimo. Obrigado aí, viu? A Rose pelo retorno, o Ian também. Leila, Deus te abençoe, querida. Lucas, ótimo. Que bom. Então, para a gente não se deter mais, vamos começar então o nosso estudo, mas não antes de uma palavra de oração, tá bom? Vamos orar, porque é muito importante buscarmos a Deus em oração, para que o nosso coração seja aberto, para que o Espírito Santo então nos fale e a gente não tenha nenhum impedimento de ouvir a sua boa voz falando a cada um de nós nesse estudo que foi preparado com muito carinho, que nós vamos fazer essa abordagem sobre o primeiro milagre na história da igreja, realizado no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Então, você pega a sua Bíblia, abra em Atos capítulo 3, para que a gente possa começar o nosso estudo. Vamos orar? Pai bondoso, querido, muito obrigado, porque nós temos o privilégio nessa noite de nos reunir pelas redes sociais, aqui pelo Facebook, para estudarmos um pouco mais da tua preciosa palavra e hoje dando continuidade ao estudo em Atos dos Apóstolos, esse livro maravilhoso que teu servo Lucas, segundo a tradição cristã, escreveu no passado. Nós queremos, Senhor, aprender um pouquinho mais sobre os fatos, sobre as narrativas, sobre a historicidade da vida preciosa da tua igreja no passado e que serviu e ainda serve nos dias de hoje como inspiração, como base para a igreja atual. Muito obrigado, Senhor, e que a essência dessa igreja tão valorosa no passado esteja presente em nós, como tua igreja nos dias de hoje. Dias tão difíceis, dias em que estamos vivendo nesta luta contra essa grave doença,
mas que o Senhor vai nos dar a bênção e a graça de superarmos tudo isso através dos esforços que estão sendo empreendidos por cientistas, pesquisadores, médicos, profissionais de outras áreas têm dado suporte e também a nossa consciente colaboração como sociedade, mantendo a sobriedade, fazendo aquilo que é certo nesse momento de isolamento tão necessário. Essa é a nossa oração. Eu rogo a tua bênção agora sobre cada irmão e irmã que participa conosco desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Falar em fazer a nossa parte, eu estou aqui na Igreja do Meia, mas aqui está a minha máscara, tenho usado ela direto, agora não há necessidade, não tem ninguém aqui, mas temos feito todos os trabalhos, né, de precaução, de profilaxia, para que a gente esteja certinho, e evitando esse mal, né? A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser prudentes, então sejamos prudentes nesse tempo. Estou vendo que a Vânia, minha querida irmã, também entrou. Deus te abençoe, Vaninha. Então, vamos começar o nosso estudo bíblico dessa noite, ok? Irmãos, tomando as nossas Bíblias aí em Atos 3, eu quero ler para vocês vão me acompanhar aí na leitura, o capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 10. Eu quero ler para vocês o verso 1 ao verso 10 de Atos, capítulo 3. Acompanhe comigo. Deixa eu me policiar aqui, olhar para o relógio, para a gente não se delongar muito, né? Mas é um estudo muito interessante o de hoje. Diz assim o texto das Escrituras, acompanhe aí. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele, ou seja, aquele mendigo, né, aquele coxo, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Queridos, vamos caminhar de forma bem tranquila agora nesse texto precioso de Atos. Nós, no nosso último estudo, estivemos falando sobre o Pentecoste, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, dando à igreja o quê? Dando poder para que a igreja pudesse pregar o evangelho na autoridade desse poder pentecostal, ou seja, do poder que foi dado ali por ação do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. E aqui eu quero fazer um rápido recorte para dizer a você que esse poder pentecostal não é o poder de um movimento doutrinário que hoje vivemos e que foi oriundo no finalzinho do século XIX e que se estendeu, então, até os dias atuais, através de várias igrejas que fazem parte deste movimento. E aqui eu concluo esse recorte para dizer a você que nos ouve, nos vê, que não há da minha parte nenhuma crítica, apenas deixando claro que, historicamente, e no arcabouço da origem dessa expressão, ela está relacionada apenas
a essa era, a esse momento de surgimento da igreja primitiva, portanto, lá no primeiro século. Tá? Então, no nosso último estudo, tivemos falando sobre isso, só estou resgatando esse pensamento, né, agora aqui, para dizer que nós aprendemos sobre esse poder que foi concedido à igreja. Para quê? Para que a igreja pregasse o evangelho. Mas, na pregação do evangelho, também ocorreram milagres, portentos, que Deus havia operado através dos seus discípulos, dos seus santos apóstolos. E aí, em Atos 3, está registrado nessa passagem essa primeira ação portentosa, miraculosa de Deus. Então, uma coisa que eu quero destacar é que Pedro e João, eles aqui nessa passagem, eles estão subindo até o templo. Com que finalidade? O texto mostra para a gente que a finalidade era de orar. Eles estão subindo ao templo para um culto de oração. E aí eles encontram um homem aleijado de nascença. Esse homem tinha cerca de 40 anos. Isso está lá em Atos, capítulo 4, versículo 22. E aí, esse homem pede apenas uma esmola. Ele tinha lá a sua necessidade de angariar algum recurso, né, para poder se manter. E além de pedir esmola, ele esperava, obviamente, que essa esmola fosse oferecida a ele por aqueles dois homens, que ele não sabia que eram apóstolos, né, Pedro e João. Mas Pedro, nos diz o texto, em nome de Jesus, ele realiza um milagre na vida daquele homem. E imediatamente, nos aponta o texto, aquele homem passou a andar e a pular de alegria. Esse homem, segundo aqui a narrativa de Lucas, que é o autor do livro de Atos, nós já vimos isso, esse homem foi totalmente curado pela graça de Deus, e a cura foi imediata. Todos, então, ficaram admirados, né? Ficaram atônitos diante do milagre. Agora, de todas as histórias de curas em Atos, isso é muito importante que eu diga isso, essa é a mais parecida com as curas que Jesus realizou nos evangelhos. Agora eu quero que você perceba uma diferença. A grande diferença é que Jesus curava por sua própria autoridade. E os apóstolos, como foi neste caso, eles curavam em nome de Jesus. E aí, esse homem aleijado de nascença, que era conhecido por muitos, acabou se tornando uma espécie de celebridade por conta de um fato novo. E esse fato novo, na verdade, ele vai transformar completamente a história, porque aquelas pessoas ali que estavam transitando para chegar até o templo, elas ficaram realmente, de fato, admiradas, porque o milagre, além de ter se tornado uma forma de grande espanto entre eles, também acabou se tornando uma grande oportunidade para se pregar o evangelho. Mas não só para se pregar o evangelho, como a partir daí virá perseguição contra os apóstolos, contra a igreja. Vai acontecer o que a gente chama das primeiras perseguições aos cristãos, ok? Agora, uma coisa que eu queria destacar aqui no nosso estudo, eu queria agora que você olhasse em Atos 3, aqui onde estamos, os versos 1 e 2, destacamos aqui na narrativa o seguinte, versos 1 e 2. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Por que será que Lucas ele vai registrar esse milagre em particular? Eu digo a você que a resposta ela é dupla. Primeiro, porque foi a ocasião para o segundo sermão de Pedro. Pedro, por conta desse fato, mais à frente, ele vai pregar pela segunda vez, trazer um grande sermão, fazer uma grande conferência, uma grande cruzada evangelística. Em segundo lugar, porque o milagre e o sermão foram a causa da primeira perseguição da igreja. Acabou produzindo despeito,
acabou produzindo o ódio do coração, não só dos políticos da época, mas alguns judaizantes, que ficaram completamente chateados com aquele tipo de manifestação que estava acontecendo, ok? Agora, nesse versículo 1, que diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, eu quero destacar uma coisa. Lucas nos diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Note comigo agora que esse verbo subir está na forma do passado progressivo. O que isso significa? Isso indica que eles costumeiramente iam ao templo para orar. Ou seja, isso nos propõe, isso nos indica neste estudo que estamos fazendo, que essa era uma rotina que os apóstolos possuíam. Se você olhar comigo em Atos 2:46, vamos aí para Atos 2:46, nós vamos ver que os crentes, eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Não é isso que a gente acha aí? Olha aí, ó, Atos 2:46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, esta rotina está preparando, essa rotina que eles tinham, a igreja tinha de oração, está preparando o cenário, o palco para essa visita de Pedro e João. Pedro e João estão indo lá para o templo, para cumprir justamente essa santa rotina, essa edificante rotina. Mas o que significa, então, já que falamos sobre essa expressão hora nona, o que significa a expressão hora nona? Os judeus, gente, se reuniam no templo para oração pela parte da manhã, por volta das 9 horas, às 12 horas, e para uma oração vespertina no sacrifício que eles faziam na parte da tarde, que era por volta das 15 horas. Tendo em vista que o dia judaico começava às 6 horas da manhã, às 3 horas, ou seja, esses 3 momentos de horário seriam os das 9, o das 12 e o das 15 horas. Só que 15 horas correspondia à hora nona. Então, hora nona seria às 3 horas da tarde, ok? É muito importante que eu diga a você que muitas pessoas observavam esses momentos de oração, até mesmo gentios tementes a Deus, como uma personagem bíblica que você conhece, que está lá no capítulo 10 de Atos, que é Cornélio, é isso mesmo. Na verdade, lá em Atos 10, lemos como Deus deu a Cornélio uma visão enquanto ele estava orando. E ele faz essa oração por volta das 15 horas, ou seja, das 3 horas da tarde, hora nona. Você quer ver comigo? Abre aí em Atos 10, versículo 3. Vamos caminhando tranquilos, né? Olhando a palavra de Deus, ela é a nossa base sempre. E tudo que nós tivemos aqui dizendo a você, é importante que a gente esteja ligado, conectado com aquilo que está na palavra, né? Então, Atos 10, 3 diz assim para a gente: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Você vai olhar lá no primeiro versículo desse capítulo 10, que ele se refere, obviamente, a Cornélio. Então, esse horário aqui, da hora nona do dia, em que o anjo de Deus se aproxima de Cornélio e começa a falar a Cornélio, era essa hora nona, mesmo que está expressa aí nesse capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, se referindo exatamente ao horário das 15 horas, das 3 horas da tarde. Então, esse era um tempo de sacrifício, era um tempo de oração. O que acontecia? Para que você tenha uma noção. O sacerdote, ele entrava no santo lugar para queimar incenso no altar. Enquanto isso, as pessoas se reuniam do lado de fora e oravam. E isso está lá em Lucas 1, no verso 10. Olha comigo aí, Lucas 1, verso 10. Vamos lá? Olhando aqui para o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 10. Alusivo lá àquele momento que antecede, né? O nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 1,
versículo 10, eu já achei aí, você mais rápido que eu também já achou, e diz assim: e tendo durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E aí o versículo 11 diz assim, ó: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar com incenso, ok? Então, essa foi uma ação de Deus na vida do profeta Zacarias, do sacerdote Zacarias, melhor dizendo. Enquanto Zacarias estava lá, ele estava exatamente fazendo isso, né? Queimando lá o incenso, e o povo permanecia do lado de fora orando, porque era um período, né, de uma festividade, de sacrifício, de oração. Então, o sacerdote entrava nesse lugar que era chamado Santo Lugar para queimar incenso no altar, enquanto isso as pessoas estavam do lado de fora orando. Agora, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, como vimos no Pentecoste, na aula passada, os apóstolos continuavam a adorar no templo em Jerusalém. Assim, vemos João e Pedro, dessa forma, subindo ao templo na hora da oração vespertina. Esse horário de 3 da tarde era considerado para eles um horário de oração vespertina. Agora é importante que eu queria fazer aqui um recorte para dizer que tanto Pedro e João eram parceiros de pescaria na Galileia. Lembra disso? Eles estavam no círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus. E o Senhor Jesus lhes havia enviado à frente de outros discípulos para preparar sua refeição na última Páscoa. E eles são mencionados juntos no julgamento de Jesus. E aí, como decorrência disso, lembra? Após a ressurreição de Cristo, Pedro e João foram juntos ao sepulcro. Jesus disse para eles palavras especiais para os dois, lá na Galiléia, durante a sua aparição também, após a sua ressurreição. Então, é interessante que essa parceria, essa dupla, né? Pedro e João estava dando muito certo. Jesus havia enviado previamente os apóstolos de 2 em 2, lembra? Para poder pregar, ensinar, curar doentes, conforme nós podemos ver lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 7. Mas aqui, o que nós estamos vendo é Pedro e João indo ao templo para oração e para o ministério, 2 a 2, estão os dois de novo juntos, seguindo o princípio ensinado por Jesus. Aí o que acontece? A gente vê que, como decorrência disso, eles vão encontrar aquele homem coxo. O texto diz aqui no versículo 2 que era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que lá entravam. Então, os discípulos, esse era o procedimento. Os discípulos, eles entraram pela porta conhecida como Porta Formosa, mas a Porta Formosa também tinha um outro nome. Ela era conhecida pelos judeus como Porta de Nicanor. Olha que coisa interessante. Agora nos lembramos do nosso centenário diácono, do seu Nicanor, que, se Deus permitir, vai chegar agora em junho, aos 101 anos. Mas o nome dessa porta formosa, viu, irmãos, também era a porta de Nicanor. Lucas vai chamar aqui de porta formosa porque ela era uma porta de bronze polido. E o bronze polido, ele se tornara assim um metal quando era feito uma porta, uma janela ou uma estátua, algum monumento de bronze polido, era algo reluzente, era algo muito bonito naquela época, tá? Então, era uma porta enorme. Ela era feita de bronze e esse bronze ele foi extraído da cidade de Corinto. Isso é importante porque em Corinto havia uma mina e lá retiraram parte desse material e construíram essa porta, e o templo, então, recebeu essa porta num talhamento, num preparo muito especial. Eu lembro que um judeu alexandrino chamado Nicanor, ele vai doar essa linda porta para o templo. Por isso é que ela vai ter esse nome de Porta de Nicanor, que é uma referência a uma menção honrosa, vamos assim dizer, à doação que esse judeu alexandrino fez. Então, a Porta Formosa era um local perfeito para alguém pedir esmolas. Por quê? Porque ela era um lugar atraente por ser bela, por ser bonita, né? Por ser formosa, como ela era denominada. E aí, o coxo, esse coxo, que não sabemos o nome, ele vai se colocar de forma estratégica ali. Mas, como se não bastasse, é importante que eu diga a você, que ela também ficava estrategicamente ao lado
do pátio das mulheres. Então, se dava acesso ao pátio das mulheres, você sabe que as mulheres elas têm um coração muito mais maleável, muito mais amolecido, muito mais doce do que os homens. Olha a estratégia que esse coxo encontrou. Uma porta com um umbral atrativo e também por estar ao lado do pátio das mulheres. Então, essa sua localização, a localização dessa porta, reitera que a rotina do homem coxo era bem conhecida por aquela gente, bem conhecida pelo povo. Por quê? Porque ele era uma figurinha carimbada, todo mundo sabia que ele estava ali. A estratégia dele, de uma certa forma, funcionava. Agora, o que vai funcionar como uma espécie de propaganda, de um marketing perfeito, é que quando o milagre é realizado, ele vai se tornar, percebe, extremamente patente a todas aquelas pessoas. Porque o coxo está num lugar estratégico, muita gente subindo, afluindo por ali. E quando o milagre acontece, obviamente causou um impacto muito grande, porque as pessoas estavam ali no local que era transitadíssimo. Agora, deixa eu te dar uma curiosidade ainda sobre essa porta. A porta, ela media cerca de 22 metros de altura, isso mesmo. Ela superava grandemente a outras portas cobertas com ouro, com prata. Agora, no entanto, é importante que eu diga que ao pé dessa porta maravilhosa, magnífica, sentava-se um coxo a mendigar. Então, Pedro e João encontraram um homem que tinha mais de 40 anos de idade, aleijado de nascença e mendigo. Seus amigos e parentes, diariamente, é o que se presume pela tradição, diariamente levavam esse homem a esse local e colocavam ele lá para pedir esmola aos adoradores que chegavam para as reuniões de oração lá naquele templo. Então, você viu que, de acordo com essa orientação que a gente segue, segundo a tradição dos melhores comentários bíblicos, aquele homem, aquele mendigo, ele foi astuto, ele foi esperto em relação à escolha que ele fez. Porque em Lucas 16, 20, vamos olhar lá um pouquinho, Lucas 16, 20, vamos voltar aqui para Lucas. Por que eu estou usando Lucas como evangelho também nessa conexão com Atos? Eu quero te dizer por quê. Porque o relato de Lucas em Atos, ele traz um paralelismo também com o seu relato como livro escrito por ele relatando os feitos de Cristo, o evangelho de Cristo, tá? Então, é muito importante a gente dar uma olhadinha agora aqui nesse texto, porque esse texto vai mostrar para a gente, de Lucas 16, 20, essa conexão. Lucas 16, 20 diz assim, você já achou? Diz assim, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. De quem? Da porta do homem rico. Percebe? Então, o Lázaro ele ficava no portão de um homem rico e não conseguia nada, né? Esse homem era sovina. Pelo menos aqui nesse texto de Atos 3, esse coxo, ele é muito esperto, porque ele vai para um local estratégico para receber ajuda das pessoas que por ali passavam. Então, o aleijado de nascença, segundo nos mostra o texto, ele tinha boas razões para esperar as contribuições dos fiéis no templo. Não é verdade? Porque, se nós pararmos para ir mais um pouquinho a fundo, para os judeus, a esmola ela era praticada amplamente, era considerada um ato meritório para a salvação. É isso mesmo. Os judeus que praticassem o ato de dar esmola poderiam conquistar um lugar junto ao seio do pai Abraão. E Jesus, você vai lembrar, ele ensina aos seus discípulos a dar esmola em secreto, não para seguir aquela tradição de uma interpretação da lei mosaica, né? Com todos os fundamentos que os fariseus, os escribas, eles estavam trazendo. Jesus vai na contramão disso. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 4, ele diz, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Então,
meus irmãos, nos tempos do Novo Testamento, na verdade, não havia, vamos assim dizer, um sistema de assistência social promovida pelo Estado. Todo mundo, na verdade, todas as pessoas pobres eram dependentes da boa vontade e da caridade das outras pessoas, dos outros. Assim como nós vemos que este pobre aleijado naquela entrada, né, da Porta Formosa, ele sabia que as pessoas não podiam realmente orar no templo com a consciência tranquila até que dessem algum tipo de ajuda. Então, ele tinha, veja bem, essa outra esperteza. Como garantia de que ele poderia receber alguma coisa, ele sabia que, vamos dizer assim, a doutrina daqueles judeus, ao entrar no templo naquela época para orar, recomendava que, para que eles orassem, as orações deles pudessem ser, de uma certa forma, ouvidas, aceitas, eles tinham que fazer uma caridade, eles tinham que entregar a esmola, para que as suas orações estivessem, então, de uma certa forma, garantidas, ok? E aí, no versículo 3, a gente vê que quando ele percebe que Pedro e João vão entrar no templo, então ele implora por uma esmola. Então, quando esse mendigo vê, ele suplica por uma ajuda. E aí é interessante a gente observar que este homem não parecia interessado em buscar cura para o seu corpo, que estava ali mutilado, que estava deformado. Ele, na verdade, não está preocupado com isso. Por uma tradição de sobrevivência, e era isso que ele queria, através desse único tipo de ajuda, ele vai pedir dinheiro. O que ele não imaginava, e que o texto mostra para a gente, é que ele estava prestes a receber algo muito mais precioso para a vida dele do que qualquer quantia de dinheiro. E aí vem a manifestação da cura, né? Quando no versículo 4 nós lemos, perceba aí, que Pedro, fitando juntamente com João, quer dizer, Pedro, essa palavra fitar no grego, significa que Pedro está olhando para ele de forma muito aguda, de forma muito direta. E aí Pedro, fitando juntamente com João, disse para ele: olha para nós. Por certo, aquele homem percebeu que não ia tirar ou arrancar de Pedro e João alguma coisa, né? E aí ele deve ter ficado cabisbaixo, ou então naquela atitude de quem está esmolando, né? De um ato de dependência, de humildade, né? De estar se sentindo rebaixado. Mas quando o mendigo viu que Pedro e João estava ali diante deles e suplica por uma esmola, acontece algo que vai na contramão disso, não é? O texto diz que Pedro olhou atentamente para ele e exigiu que o homem olhasse para ele também. E essa palavra fitar, como eu já expliquei, do grego atenizo, significa fixar os olhos com muita atenção. Atenizo, essa palavra grega, significa que foi o que Pedro disse e Pedro e João disseram para aquele mendigo, para aquele coxo, né? Muito importante, deixa eu fazer um outro recorte aqui, que a língua original de todo o Novo Testamento é o grego koiné. E aí, o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos está escrito em koiné. Significa, então, essa palavra atenizo, fixar os olhos, é examinar algo ou estar atento de forma muito séria. Ou seja, Pedro exige toda a atenção do homem coxo. Na verdade, irmão, é como se ele estivesse ilustrando da seguinte maneira: olha, algo de muito importante, de muito especial está para acontecer com você. E aí o verso 5 diz que ele, o coxo, os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Bom, agora ele deve ter pensado o seguinte: agora vai rolar, agora o din-din vai cair. Poxa, para mandar eu olhar, ele entendeu essa fala. É como se ele dissendo: oh, para tudo, agora olha aqui que vai acontecer algo especial com você. Olha sério para mim. Imagina a expectativa que se formou no coração desse homem. Certamente, esse mendigo pensou que, segundo aqui o texto, iria receber alguma esmola. A maioria das pessoas, simplesmente, naqueles dias, ignoravam os pedintes. E isso é o que a maioria das pessoas faziam. E ainda fazem até hoje, né, irmãos? Ainda fazem até hoje. Mas Pedro parou e demonstrou atenção. Assim, quando Pedro falou: olha para nós, o homem deve ter olhado de uma forma, assim, esperançosa,
pensando em receber uma grande quantia de dinheiro, porque essa fala foi muito séria. Entretanto, note agora a resposta do apóstolo Pedro, aqui nesse versículo 6. Nós estamos caminhando no capítulo 3, chegamos ao verso 6, deixa eu olhar aqui a hora. Vamos lá, ainda dá tempo. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Gente, a gente precisa considerar uma coisa aqui. Com essa resposta que Pedro está dando àquele homem, para aquele homem, com certeza, a princípio, a resposta de Pedro ela foi decepcionante. Porque ele vai dizer logo para ele, ó, descarta aí a possibilidade de receber alguma ajuda da gente. Porque eu não possuo nem ouro nem prata. E aí, ele faz uma declaração que é, na verdade, uma oferta muito melhor. Por quê? Porque o que Pedro vai dar ao mendigo, ao aleijado, é muito mais do valor de qualquer quantia de prata e de ouro, não é verdade? Pedro vai curá-lo em nome de Jesus de Nazaré e vai mandá-lo andar. Observe uma coisa: Pedro e João não deram ao mendigo o que ele queria, mas o que ele precisava. E aí, muitas vezes, as pessoas não conseguem ver a sua maior necessidade. Elas veem a árvore, mas não conseguem ver a floresta. O homem olhou para ele simplesmente esperando uma esmola. E depois, com aquela palavra deles, né, criou uma expectativa tão grande que ele já estava esperando receber uma quantia de dinheiro provavelmente grande. Mas, na verdade, o que aconteceu, queridos? Ele recebeu algo muitíssimo superior. E é interessante, e aqui eu faço uma ponderação com você aí que está nos assistindo, que Pedro é tão sincero, tão íntegro, tão verdadeiro na sua proposta para aquele homem, que ele sabia que não podia dar ouro nem prata. Ele não tinha isso. Mas o que ele poderia dar é justamente aquilo que fora fruto do poder de Deus naquele dia da festa do Pentecoste, derramando o Espírito Santo. E aí eu chego a esse momento do nosso estudo dizendo que a cura daquele homem, como também a pregação de Pedro, que levou muitas pessoas à conversão, só pode ser feita pelo poder de Cristo Jesus, que se encarna em mim e em você, através da plenitude do poder do Espírito Santo. E ele faz isso, porque só quem podia dar esse poder era Jesus. Jesus que foi crucificado, Jesus que foi morto, Jesus que foi sepultado, o que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que é soberano, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele é o Senhor do universo, aquele Cristo que recebeu toda a autoridade do céu e na terra, aquele que é capaz de perdoar os pecados, de ressuscitar os mortos. Que coisa maravilhosa! O que Pedro estava dizendo àquele homem? Pedro estava dizendo: escute, meu querido, você que está aí aleijado desde nascença, você já ouviu falar de Jesus. É verdade, por certo, claro, aquele homem já havia falado de Jesus de Nazaré. Ora, meus irmãos, eu fico imaginando esse momento. Pedro e João tiveram não só a autoridade de Cristo para falar em nome de Cristo, como eu quero salientar aqui para você uma coisa muito importante. Eles tiveram a humildade de dizer em nome de Jesus e não no nome deles. Ninguém pode dizer na manifestação de uma proposta, da manifestação do poder de Deus para curar alguém ou para fazer algo maravilhoso, não pode falar em seu próprio nome. Mas eles falaram em nome de Jesus. E isso não foi algo que foi sugestionado a eles. Isso foi uma ordem muito séria do Deus Todo-Poderoso através do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ensinou que no nome dele os discípulos fariam milagres. Eu quero apenas salientar isso de forma muito importante, porque nos dias atuais nós temos visto muitas pessoas se vangloriando, né? Não digo nem se gloriando, porque a glória humana ela é vã,
pessoas se vangloriando de dizer, olha, com a minha oração, fulano foi curado, quando eu orei, uma porta de emprego se abriu para fulano, olha, vem aqui porque a nossa igreja tem oração poderosa. E aí começam a colocar pessoas e instituições ocupando a centralidade do poder de Deus, quando, na verdade, o poder de Deus se manifesta na pessoa de Jesus, na pessoa inaudita do Filho de Deus. E isso é feito através daqueles que também levam a sério, santificando a sua própria vida, não se corrompendo com essas propostas de vaidade pessoal. Pedro e João estavam dizendo em nome de Jesus e não no nosso nome, ok? Andando para o versículo 7, nós encontramos a seguinte narrativa. E tomando então o homem pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então, o texto aí mostra para a gente, de forma muito clara, que Pedro tomou o homem coxo pela sua mão direita e o ajudou a se levantar, não é verdade? E quando Pedro toma esse mendigo pela mão e o levanta, o milagre aconteceu. Lucas aqui nos diz que imediatamente esse homem passou a andar e a pular, porque a alegria invadiu o seu coração. Imagina, você com um câncer, ou você com uma doença terminal, ou você com uma enfermidade que o incapacita de movimentos, de repente acontece um milagre desse, a sua vida volta à normalidade. No caso dele, não, porque ele era coxo desde nascença, mas imagine então ele que nunca teve liberdade de movimento e que agora tinha. O poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos foi o mesmo poder que deu a este homem a capacidade de andar pela primeira vez na sua vida. Que coisa maravilhosa! E o texto discorre ainda no versículo 8, que esse homem de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Perceba que o coxo não se limitou a dar alguns passos, mas conseguia andar normalmente. E isto é ainda mais surpreendente, porque ele nunca tinha andado antes. Nunca. Eu imagino as pobres pernas deste homem, os pés desse homem, que estavam ali talvez distorcidos, retorcidos, né? Agora eles estão em perfeito funcionamento, em pleno funcionamento. Esse foi um grande dia para a vida daquele homem, com certeza, né? Agora eu queria caminhar para o final, falando para você sobre os 3 resultados do milagre. Os 3 resultados do milagre. Acompanha comigo agora o verso 9 e verso 10. Verso 9 e verso 10 diz assim: Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. No caso, lembra da história lá no Evangelho de João, capítulo 9, do homem cego de nascença? No caso desse homem cego de nascença, a aparência dele, ela foi tão alterada que as pessoas questionavam se era a mesma pessoa, né? Eu digo o coxo. O cego, não. No caso do homem curado por Pedro, não havia nenhuma dúvida. Todos compreenderam imediatamente o que havia acontecido pelo mesmo poder presente na ressurreição de Jesus de Nazaré no dia de Pentecostes. Coisa linda. Porque Pedro sabia que Jesus havia curado esse homem aleijado. Lá em Atos 3:11, se você olhar comigo, diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Que coisa linda! Eles ficaram tão surpresos porque sabiam que aquele homem era um aleijado de nascença. E isso, irmãos, foi um milagre indiscutível para aquele tempo. Até mesmo, para vocês terem uma ideia, os líderes judeus não podiam negar a existência do milagre. Eles conheciam o mendigo ao longo dos últimos 40 anos. Mas alguma coisa havia acontecido. É isso que está na cabeça deles. Lá, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, em Atos 4, vamos aí para Atos 4, vai aí para Atos 4, Atos 4, 16.
está registrado assim, ó. Depois que Pedro e João, né, aquele texto que eles vão comparecer diante do Sinédrio, ocorre aquela questiúncula toda, que eles vão ser julgados a fim de serem condenados. Então, olha o que acontece. O líder do Sinédrio diz assim: o que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e nós não podemos negar. O que o texto está mostrando aqui para a gente é que, por conta desse milagre, eles são presos, eles são incriminados. Olha que coisa interessante. Mas o texto está mostrando para a gente que é tão claro o que aconteceu que até as autoridades daquela época, autoridades religiosas e políticas que tinham raiva, que tinham ódio da igreja, ficaram incomodados, mas disseram: olha, um sinal notório, diz o texto aqui no versículo 16 de Atos 4, notório foi feito por eles e não podemos negar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque podemos assim dizer que no culto mais genuíno que ocorreu naquele dia no templo, sem dúvida alguma, foi o louvor daquele ex-mendigo, daquele ex-aleijado, que vai produzir toda essa revolução. Agora, caminhando um pouquinho para frente, versículo 11 do capítulo 3, diz que eles estão apegados a Pedro, né, a João, ele se apega a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão, né? Então, o que ocorre nesse texto aqui é que, espantado com a cura milagrosa daquele coxo, daquele homem, uma grande multidão vai se reunir nesse pórtico de Salomão. Esse pórtico de Salomão, para você ter uma ideia, ele ficava em torno do Tribunal de Justiça dos Gentios. Seria o TJ, o Tribunal de Justiça, Judiciário daqueles gentios. Né? Era o mesmo local, irmãos, onde Jesus havia realizado o discurso sobre o bom pastor, que está lá registrado no Evangelho segundo João, no capítulo 10. Então, o homem que havia sido curado agora estava de pé, o texto é claro. E ele vai se agarrar a Pedro e João, e ele era a prova viva de que um milagre havia acontecido. Assim como Lázaro, a enfermidade daquele mendigo foi, é muito importante que se diga isso, assim como Lázaro, a enfermidade daquele mendigo foi para a glória de Deus. E aí eu quero abrir aqui um rápido parênteses e fechá-lo. Muitas vezes nós reclamamos da situação difícil que estamos vivendo, e agora podemos aqui destacar em relação a uma enfermidade, né? Só para nos compararmos com a situação desse homem, né? Uma enfermidade, e é claro, você está doente, você vai sentir dor, a gente reclama da dor. É claro, a gente geme, né? Dependendo do grau de dor, a gente fica moado. Outra coisa é você começar a questionar Deus e dizer: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou vivendo essa situação que está me incomodando tanto? Lembra da pregação que eu trouxe no domingo passado, falando sobre a graça de Cristo que nos basta e que Cristo não tirou o espinho de Paulo, mas aquele espinho era justamente para que Paulo se lembrasse de sua dependência do Senhor. E isso promovia a glória do Senhor na vida de Paulo. Ô, gente, a enfermidade daquele mendigo, daquele coxo, foi para a glória de Deus. O palco, o cenário que foi formado, mesmo em meio àquele sofrimento, aquela humilhação que aquele homem passou durante 40 anos, porque, vamos aqui considerar, você, 40 anos da sua vida vivendo de favor, sendo carregado de um lugar para outro por parentes, por amigos, talvez as suas necessidades básicas tivesse que ser partilhada, a sua necessidade de resolver seus problemas básicos com alguém. Imagina isso. Mas Deus, nisso tudo, tinha um propósito. E o palco estava montado. Porque quando aconteceu esse primeiro milagre na história da igreja, o nome do Senhor foi glorificado de tal forma que se abriu uma porta para que Pedro pudesse pregar o seu segundo grande sermão. Então, o que aconteceu aí em Atos 3 não foi apenas o relato de uma cura física.
É também uma ilustração da cura espiritual que Deus realiza através das nossas vidas. Porque aquele homem, quando foi curado, nos mostra o texto, ele vai entrar no templo, entrar pulando, saltando de alegria e de louvor a Deus, porque é importante que se diga que às vezes você pode se alegrar com algo que você recebeu como uma bênção, mas ainda assim isso não representa o seu desejo de glorificar a Deus. Nós podemos nos esquecer. Quantas vezes já recebemos uma bênção e nos esquecemos do Senhor da bênção? Damos mais valor à bênção do Senhor, tá, meu irmão? Tá, minha irmã? Do que o Senhor da bênção. Então, o que aconteceu ali, aqui em Atos 3, foi mais do que uma cura física. Foi uma maravilhosa cura, um milagre espiritual. E quão lindo, quão doce é para a nossa alma é pensar que o nome de Jesus de Nazaré, ele nos faz íntegros. Ele nos torna, esse nome nos torna sensíveis, a despeito de todas as faculdades paralisadas da nossa natureza decaída. Porque aquele homem era um paralítico. Quantas pessoas estão vivendo uma verdadeira paralisia moral, paralisia espiritual, irmãos? A história desse homem coxo, de Atos 3, esse primeiro milagre que foi realizado na história da igreja, deve nos levar a fazer três perguntas. E a primeira pergunta que deve nos levar a fazer é essa: já recebi o dom de Deus, o dom da cura para a minha alma por meio da fé em Jesus Cristo? Será que de fato o meu coração é todo do Senhor? O meu coração está curado da minha incredulidade, está curado da minha falta de sensibilidade, de reconhecer que Cristo é o Senhor da minha vida. Ele não é só o meu Salvador, ele tem uma proposta apenas de me salvar, mas de assumir o controle da minha vida, o leme do barco da minha vida. Esse texto vai nos ensinar isso. Será que então já recebi esse dom de Deus? O Senhor já me curou. Será que eu já olhei atentamente para ele através da sua palavra? Olhei atentamente quando ele disse: olha para mim. Será que eu tenho fixado os meus olhos na sua palavra? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Mas a segunda que eu devo fazer é exatamente essa. Se eu já recebi a Cristo na a minha vida então reflete o caráter de Cristo. Porque o texto nos mostra que quando esse homem aqui foi curado, e aí eu repito, não foi só uma cura física, mas uma cura espiritual, ele saiu pulando, gritando, com alegria. E o texto diz que ele saiu louvando a Deus, ou seja, ele reconheceu que Deus havia promovido um grande milagre na vida dele e agora ele estava dando glória ao Senhor. Ele estava querendo passar naquele momento não só a andar fisicamente, mas se locomover espiritualmente, mostrar por onde ele passasse que a sua vida ela transparecia a mudança não só física, mas a mudança numa perspectiva do seu caráter. E a terceira e última pergunta que eu devo fazer: estou à procura de oportunidades para compartilhar a alegria da nova vida em Cristo com aqueles que estão me rodeando e que espiritualmente estão enfermos? Ou seja, será que eu tenho vivido uma vida tão apegada ao meu Senhor, de intimidade com o meu Senhor? Será que eu tenho vivido uma vida que expresse o meu contentamento de viver para Cristo e de viver em abandono das coisas deste mundo? Será que eu tenho olhado mais para Cristo do que para mim e por isso eu me torno menos egoísta? E com isso, será que eu tenho tido a sensibilidade de olhar para aqueles que estão ao meu redor vivendo uma espécie de definhamento de suas vidas espirituais? São três perguntas que nós devemos nos fazer nessa noite. E eu quero dizer para você que se você já recebeu
a misericórdia de Deus em Jesus Cristo na sua vida, então você pode e você deve contar o que Jesus tem feito por você para outros. Você deve contar para os outros. Agora você já não vive mais esmolando à beira do caminho da sua existência. Você recebeu o convite do Senhor para olhar para Ele, você olhou atentamente para Ele, e a sua vida foi transformada por Ele. Você saiu da sua paralisia moral, espiritual, seu caráter foi mudado, sua sede por Deus se tornou algo claro. E agora, a exemplo daquele coxo no passado, por onde você vai, a sua vida ela vai saltitante, ela vai pulando para anunciar o Cristo de Deus. Querido irmão, querida irmã, eu concluo dizendo para você, com muito amor, que a alegria resultante da salvação, assim como foi na vida daquele homem que está aí para a gente registrado nesse terceiro capítulo de Atos, a alegria resultante da salvação deve fornecer para você e para mim portas abertas para que a gente possa contar e partilhar com outros a boa notícia daquilo que o Evangelho operou em nós. E que Cristo Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, dentre os quais você e eu somos os principais. Por frequentarmos uma igreja, por fazermos parte do rol de membresia de uma igreja, isso não nos habilita a sermos melhores do que ninguém. Eu e você precisamos, a exemplo de Pedro e João, sermos gente humilde, gente despojada das riquezas desse mundo. E na hora de tratarmos com pessoas que carecem desse evangelho, nós podemos fazer isso com toda a humildade na dependência do poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? Eu queria caminhar para o final desse nosso encontro. Queria aqui passar rapidamente na live os irmãos e irmãs queridas que estiveram aqui conosco. Deus abençoe você, Lucas Cardoso, né? O Ian, a Rose Teixeira, a Leila Oliveira, Deus te abençoe, Leila. A minha irmã querida, Vânia, Deus te abençoe, mana. A Juliane Bezerra, Ju, Deus te abençoe, espero conhecê-la pessoalmente. Sei que você está aí participando também dos pequenos grupos, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, amada. Marisa Duran, querida de tanto tempo, Deus te abençoe. Joaci, querido diácono, a bênção do Senhor seja sobre você. Minha esposa também, Meire, Deus te abençoe, meu amor. Meu presbítero Celso, Deus te abençoe. Meu diácono e seminarista Luiz Ângelo, mensagens tão lindas que tem colocado em áudio. Deus te abençoe, querido. Alexandre, meu presbítero amado, que a bênção do Senhor seja sobre ti, sobre a Josiane, sobre os meninos. Eduardo Lacerda, que Deus te abençoe, querido. É interessante mesmo, né, Eduardo? Essa parceria de Pedro e João deu certo pelo tempo que foram servidos diante do Senhor. Deixa eu ver quem mais aqui. Dona Nelma, Deus te abençoe, minha irmã. A bênção do Senhor seja sobre ti também. Enfim, Deus abençoe a todos e estaremos juntos, se Deus quiser, no próximo domingo. Estaremos pela manhã e à noite na ministração do culto, que será bênção para todos nós. E amanhã, às 8 horas da manhã, estamos juntos em oração, na sala de oração. Você já sabe como acessar, vai lá no grupo, você recebeu a mensagem pelo grupo do Zap, né, o WhatsApp da igreja, e entra lá com a gente. Segunda começamos, um grupo gostoso orou com a gente às 8 da manhã. Hoje, às 3 da tarde, outros irmãos entraram com a gente. Eu já estava aqui, eu estou aqui na igreja, né?
e estou aqui desde o início da tarde, e daqui a pouco estou indo embora para casa. Fiquem tranquilos, Deus tem me guardado, mas a gente está num ânimo muito grande de ver como Deus tem operado na vida da igreja, né? Ah, irmã Rita, Rita, querida, um beijo grande. Deus te abençoe, minha amada. Que bom que você está aí com a gente. Então, irmãos, fiquem na paz. Vou terminar por aqui. Obrigado, Leila. Deus te abençoe também, viu? Saudade de todos. Estamos juntos, Eduardo. Saudade de todos e vamos fazer a nossa parte, viu? Vamos nos guardar, vamos nos preservar nesse tempo de enfermidade, de virulência. Vamos estar orando também pelo nosso povo, pelo nosso país, né? Vamos orar pelo nosso novo ministro da Justiça. Eu louvo a Deus pela vida de Moro, que passou pelo ministério, e agora louvo a Deus pela vida do nosso querido irmão em Cristo, pastor, reverendo André Mendonça. Conheci esse irmão há alguns anos atrás, pessoalmente, lá em São Paulo, numa reunião no Mackenzie, pessoa simples, homem de Deus. Vamos orar para que ele não perca o foco de promover a glória de Deus através do seu ministério. Quem sabe um dia a gente se valendo um pouquinho do contato com o reverendo André, agora ministro André Luiz Mendonça, nós podemos tê-lo aqui um dia na Igreja Presbiteriana do Meia, né? Deus nos abençoe, fique na paz, um beijo. Estou terminando aqui essa nossa live, essa nossa transmissão. Beijo a todos, amo vocês.